Brasil que eu quero, um país com muito dignidade, respeito, igualdade e com menos violências. Eu quero o Brasil livre do coronavírus. Meu nome é Pietro, eu tenho 7 anos e que eu quero que o Brasil que ache a cura para o coronavírus e que eu volte a estudar e que menos roubo na política e que investimento na educação. O Brasil que eu quero é que os laboratórios fabriquem a vacina contra a Covid e que todos possam se imunizar e que nós crianças possamos voltar às escolas e todo mundo possa viver dignamente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hector, tenho 7 anos, mais conhecido como Estochinha. O Brasil que eu quero é que haja a cura contra o coronavírus, para voltarmos às escolas. E não se esqueça de cuidar com o álcool em gel, pessoal. Tá? E máscara e distanciamento. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, em casa, se cuidando. Hoje é a aula número 4 da 13ª semana de estudos. Hoje é dia 8 de setembro, como vocês podem ver na apostila de vocês. Agora a data já está preenchida. Iniciamos hoje por língua portuguesa e ciências. Vamos falar sobre o sol, que causa luz e sombra. Leia um texto comigo. Você já observou o céu durante o dia? Notou alguma mudança? Observando o céu, podemos perceber a passagem do tempo. Vamos descobrir como? Por causa dos movimentos da Terra, ao longo do dia, o Sol aparece no horizonte em posições diferentes. Observe a ilustração. Dizemos que o Sol nasce quando ele aparece no horizonte pela manhã. Então, é o nascer do Sol. O Sol está no ponto mais alto do céu. Agora é meio-dia. Por último, dizemos que o Sol se põe quando ele desaparece no horizonte. É quando a noite começa. Aí, quando o Sol desaparece no horizonte, a Lua aparece no céu. Não é porque ela não estivesse lá enquanto o Sol estava, é porque com a luz do Sol, que é muito forte, nós não conseguimos enxergar a Lua, mas ela permanece lá no mesmo lugar. Então veja as imagens a seguir. Primeiro vocês estão vendo uma menina com um guarda-chuva, depois um menino num campo, e nós podemos observar a sombra dele. Olhem a sombra desse menino, como ela é grande, né? Parece ser muito maior do que o menino. Isso se deve à posição do Sol, onde o Sol está em relação ao menino. O menino está na frente, se pondo à frente do Sol. Olha lá o textinho embaixo das imagens. Do mesmo modo que a chuva não consegue atravessar o guarda-chuva, a luz do Sol não consegue atravessar o corpo do menino. Com isso, uma parte do chão fica escura, formando uma sombra. Olha lá na atividade número 1. Observe a sombra da árvore em 3 momentos do dia. Pela manhã, a sombra está lateral, assim, na lateral da árvore. No meio-dia, como o Sol está bem sobre a árvore, bem no meio do céu, como nós vimos na imagem anterior, do movimento aparente do Sol, a sombra da árvore fica só ao redor dela. E à tarde, a sombra
fica novamente na lateral. Observe que a sombra sempre fica do lado oposto do sol. De manhã o sol está de um lado do céu e a sombra está do outro. À tarde o sol já passou por todo o céu, mas não é o sol que se movimenta, viu? Se lembrem disso. É a Terra que gira e por isso, em torno dela mesma, fazendo um movimento de rotação, e por isso o Sol parece estar mudando de posição, mas na verdade quem está rodando, quem está girando é a Terra. Então à tarde o Sol já está do outro lado do horizonte e por isso a sombra está do lado inverso. Lembra ali da foto do menino, a imagem do menino, como a sombra dele está comprida? Quer dizer que não é meio-dia mais, não é verdade? Se fosse meio-dia, a sombra dele estaria bem embaixo dos pés dele, como acontece ali na árvore, no desenho do meio-dia. Certamente, então, deve ser à tarde esta foto, essa imagem, ou pela manhã, quando o sol está mais baixo, ainda não está bem no centro do céu, por isso a sombra fica bem comprida. Agora a atividade A. O que aconteceu com a sombra da árvore em cada imagem? Por quê? Vocês vão escrever aí, descrever com as suas palavras o que foi que aconteceu com a sombra em cada imagem da árvore. De manhã, no meio-dia e à tarde. O que aconteceu com a sombra? E por quê? O que causa a diferença, essa mudança na sombra? Aí, a letra B. Por que a sombra muda de lugar? Assinale a resposta correta com um X. A sombra muda de lugar porque a árvore se moveu? Será que a árvore saiu do lugar? Porque havia nuvens no céu? Havia nuvens lá no céu e tampou a passagem do sol? Ou então porque o sol mudou de posição no céu, pois a terra se moveu? Qual dessas respostas aí é a correta? Marque o X. Agora nós vamos falar especificamente da sombra. Você já brincou de fazer sombras com as mãos? Como fez? Geralmente a gente brinca, né? Fazendo desenhos na parede lá com as mãos, usando a nossa sombra. A luz consegue passar por alguns objetos, mas não por outros. Um objeto pode bloquear a luz, formando uma sombra. Quando árvores bloqueiam a luz do sol, por exemplo, elas formam sombras no chão. O mesmo acontece quando colocamos as mãos sobre uma fonte de luz. A luz não consegue atravessar as mãos, por isso formam as sombras. Alguns objetos ainda conseguem, a luz do sol ainda consegue atravessar esses objetos. Por exemplo, objetos transparentes ou então de tecido, se for um tecido mais fino, a luz ainda consegue atravessar, se for um tecido claro também. Mas quando é um objeto mais sólido, ou por exemplo o nosso corpo, a luz do sol não consegue atravessar. Nem a luz do sol, nem as luzes artificiais. Agora, atividade número 1. Qual é a sombra de cada criança? Escreva o número correspondente a cada uma delas. Então, primeiro vocês vão olhar todas as crianças, cada uma tem um número. E elas estão fazendo gestos, estão em posições diferentes. Vocês vão colocar o número de cada criança na sua sombra correspondente. Agora, a próxima atividade, vocês vão observar a sombra dessa ave no chão. É a mesma coisa da sombra do menino. A ave é menor, mas a sombra está bem comprida. Então, vamos entender por que a sombra da ave ficou muito maior do que ela? Para isso, você providenciará uma lanterna, pode ser a do celular, em um ambiente da sua casa com a luz apagada, ou pelo menos que o ambiente esteja bem fechadinho para que não entre tanto a luz externa. Você e um familiar poderão segurar objetos variados e posicionar a lanterna de formas diversas conforme a ilustração abaixo. Olha só, na primeira imagem, o menino está segurando o objeto e colocando a lanterna diretamente acima, como o sol fica ao meio-dia. Olha só a sombra do lápis. Aparece sombra na primeira imagem? Não aparece. Na imagem 2,
A pessoa que está segurando a lanterna para o menino, segura a lanterna na lateral. Olhem só como ficou o tamanho da sombra agora, ela está mais aparente. E na número 3, ele colocou mais embaixo, como se o sol já estivesse quase se pondo ou então nascendo. Olha o tamanho da sombra. Então, através dessas imagens, a gente pode ver o movimento, ilustrar o movimento do sol. Quanto mais o sol se movimenta no céu, muda a posição da sombra. Então, a letra A. Qual é a diferença da sombra do lápis nas ilustrações 1, 2 e 3? É o tamanho ou a posição? A sombra mudou de lado, mudou de posição ou ela mudou de tamanho? Marque o X. Nessa atividade, a lanterna fez o papel de qual elemento natural? A lanterna estava substituindo qual elemento da natureza? Vocês podem fazer essa experiência na casa de vocês. Peguem o celular, peguem um objeto e façam conforme as ilustrações aí, para vocês observarem o tamanho da sombra, como ele aumenta, como ele diminui, e vão perceber o movimento aparente do sol, que acontece todos os dias quando não está nublado. Agora nós vamos realizar a atividade de arte. Você conhece a cantiga Marcha Soldado? Vamos relembrar? Vamos cantar aí comigo. Tenho certeza que vocês conhecem ou já ouviram alguém cantando esta cantiga. É muito conhecida do nosso folclore, da nossa cultura popular. Então cantem comigo. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Esse poema, essa cantiga, fala também sobre o momento que nós estamos vivendo. A Semana Cívica, a Semana da Pátria. Vocês podem observar aí o Cebolinha usando um chapéuzinho de soldado. Os soldados, o nosso exército, é responsável por proteger a nossa pátria, proteger o nosso país. Então vamos confeccionar um chapéu de soldado como o do Cebolinha? Siga o passo a passo. Eu vou fazer aqui junto com vocês, vou pegar um papel para poder fazer essa dobradura com vocês. Olha só, já peguei a folha para eu fazer a dobradura com vocês. Vocês agora peguem a folha que a professora enviou para vocês também, para nós montarmos o nosso chapéu de soldado. O primeiro passo é dobrar a folha ao meio. Olha só, vou dobrar a minha folha no meio, bem no meio. Assim. Agora, eu vou ter que encontrar novamente o meio, a divisão aqui do meio desta folha que eu já tinha dobrado. Então, olha só, vou dobrar no meio novamente. Só para fazer uma marcaçãozinha para eu conseguir fazer as dobras do chapéu. Agora eu abro novamente e vou fazer o passo número 3. Dobrar uma lateral até a metade da folha, naquela marcação. Não se esqueçam que o lado aberto da folha aqui, ó, tem que ficar para baixo, tá bom? Agora façam lá no passo número 4 a mesma coisa com a segunda lateral. Olha só, por enquanto minha dobradura de chapéu tá assim. Olha só. Aí, agora nós vamos abrir a parte de baixo aqui, como está lá no passo número 5, e dobrar para cima. Até encostar aqui, ó, onde se junta aqui essa parte da folha. Deixa eu ver se me parece bem certinho. Aqui, ó. Olha, eu dobro para cima, assim, e dobro as laterais para dentro. Desta forma. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Caso vocês tenham dificuldade de fazer a dobradura, pede ajuda para o pai e para a mãe também para fazer. Olha só, tá vendo que ficou pontinhas aqui do lado? Ó? Olha só, essas duas pontinhas, nós dobramos para dentro também, ó.
Pronto. Esse é o meu chapéu de soldado. Vocês vão fazer aí o de vocês. Olha só, fica aberto aqui embaixo. Aí vocês podem colocar o chapéu na cabeça, assim. Olha só que bonitinho. Mas antes, vocês vão para o passo número 7. Para finalizar o chapéu de vocês, peguem a tinta guache, que vocês já têm aí na casa, e o pincel, e pinte o chapéuzinho de vocês com as tintas de cor verde, amarelo e azul. A professora não colocou branco, né? Porque nós vamos pintar das cores da bandeira. A professora não colocou branco porque o chapéuzinho é de papel e já vai ser branco. Se vocês quiserem que fique algum detalhe branco, é só não pintar aquela parte, tá bom? Vocês vão usar então as cores verde, amarela e azul. Depois é só deixar secar. Deixa secar aí na casa de vocês, para depois poder brincar. Agora, nós vamos fazer a atividade de reposição de matemática. Atividade número 1. Mário e Moisés economizaram para comprar um jogo de videogame e cada jogo custa R$85. Então, olha a primeira informação. Essa é uma situação, um problema. Cada jogo custa R$85. Vamos ver quanto cada um dos meninos tem. Cada um está falando aí. O Mário disse que tem R$50 e o Moisés disse que tem R$40. Os meninos têm quantia suficiente para comprar um jogo cada um? Será que eles têm? Se o jogo custa R$85 e um tem 50 e o outro tem 40, eles têm a quantia suficiente? Não tem, não é verdade? Então, se não, quantos reais faltam para conseguir comprar o jogo? Faça as operações no espaço abaixo e responda. Eu quero saber, a professora de vocês querem saber, se eles não têm a quantidade suficiente, quanto falta para cada um para comprar um jogo de cada? Vocês vão fazer 2 operações aí. Para eu descobrir a diferença, quanto falta, a professora já explicou para vocês. Nós fazemos uma conta de subtração. Eu vou montar a conta ali no quadro para vocês verem como é para fazer e depois vocês fazem a operação, resolvem. Vamos começar pelo Mário. O Mário tem R$50. Daí nós sabemos que o jogo custa R$85. Vamos montar a conta então. Para o Mário, como está escrito aí na atividade de vocês. O Mário tem R$50 e o jogo custa R$85. Então vamos por dezena, unidade, as ordens. O jogo custa R$85. O número 85 tem 8 dezenas e 5 unidades. Nós queremos descobrir a diferença. Então, uma operação de subtração. O Mário tem R$50, que tem 5 dezenas e nenhuma unidade. É uma dezena exata. Vocês vão fazer a operação de subtração, começando pela unidade. 5 unidades menos 0 unidades, vamos colocar a resposta aqui. E depois 8 dezenas menos 5 dezenas. E vai colocar a resposta aqui embaixo, vai descobrir quanto falta para o Mário poder comprar o joguinho para ele, o jogo de videogame. Agora nós vamos montar a operação do Moisés. O Moisés tem menor quantia do que o Mário. Moisés tem R$40. Então, se o jogo custa 85, 8 dezenas e 5 unidades, eu quero descobrir a diferença, uma operação de subtração, e o Moisés tem R$40. É esta a operação que vocês vão fazer para descobrir quanto Moisés ainda precisa conseguir para comprar esse jogo. Vou fazer da mesma forma.
Começando pela unidade, 5 unidades menos 0 e depois 8 dezenas e menos 4 dezenas. E vão colocar o resultado. Depois vocês vão saber quanto falta para o Mário e quanto falta para o Moisés conseguir comprar esse jogo. Todas essas atividades foram retiradas do livro Vem Voar de Matemática do 2º ano. E assim nós terminamos mais uma semana de estudos. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo, mas caso contrário, entre em contato com a sua professora no grupo de estudos da sua turma. Muito bem, finalizamos mais essa semana. Viva a Independência do Brasil, a Semana Cívica. Até a próxima semana. Tchau, tchau! O Brasil que eu quero é que as crianças sejam protegidas e respeitadas, sem violência e sem nenhum tipo de exploração. O futuro do Brasil e do mundo depende de nós. Oi, eu sou Vinícius, tenho 7 anos e estudo na Escola do VAR com a professora Maria Sandra. O Brasil que eu quero um Brasil com menos poluição, mais harmonia e menos briga. E que acabe essa pandemia logo para nós voltar para a escola. E que esteja sempre Deus nos nossos corações. O Brasil que eu quero é um Brasil com menos violência e mais amor ao próximo. O Brasil que eu quero é que tenha paz e amor e todo mundo seja felizes.